Capítulo 42. E ele me levou aos poucos para fora ao pátio externo, pelo caminho que dava para o norte. E passou a levar-me ao conjunto dos refeitórios defronte da área separada e diante do edifício ao norte. A entrada setentrional estava diante do comprimento de 100 côvados, e a largura era de 50 côvados. Defronte dos 20 côvados que pertenciam ao pátio interno, e em frente do pavimento que pertencia ao pátio externo, havia galeria de fronte de galeria em 3 andares. E diante dos refeitórios havia uma passagem de 10 côvados de largura, do lado de dentro, um caminho de 1 côvado, e suas entradas estavam ao norte. E no que se referia aos refeitórios, os de cima eram mais curtos, porque as galerias lhes tiravam uma parte, mais do que os de baixo e do que os do meio, com respeito ao edifício. Pois estavam em 3 pavimentos e não tinham colunas semelhantes às colunas dos pátios. Por isso é que se lhes tirava mais espaço do que dos de baixo e dos do meio, desde o chão. E o muro de pedras do lado de fora estava perto dos refeitórios do lado do pátio externo, defronte dos outros refeitórios. Seu comprimento era de 50 côvados. Pois o comprimento dos refeitórios do lado do pátio externo era de 50 côvados, e eis que diante do templo era de 100 côvados. E debaixo destes refeitórios, a entrada estava ao leste, quando se entra neles vindo do pátio externo. Na largura do muro de pedras do pátio para o leste, defronte da área separada e defronte do edifício, havia refeitórios. E havia diante deles um caminho semelhante ao aspecto dos refeitórios que havia ao norte. Assim era seu comprimento e assim era sua largura. E todas as suas saídas eram iguais, e seus planos eram iguais, e as suas entradas eram iguais. E assim como eram as entradas dos refeitórios do lado do sul, assim era a entrada à cabeceira do caminho diante do correspondente muro de pedras do lado do leste, quando se entra neles. E ele passou a dizer-me: os refeitórios do norte e os refeitórios do sul, que estão defronte da área separada, são os refeitórios sagrados, onde os sacerdotes que se chegam a Jeová comem as coisas santíssimas. Ali se depositam as coisas santíssimas, e a oferta de cereais, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é sagrado. Quando eles, os sacerdotes, tiverem entrado, então não sairão do lugar santo para o pátio externo, mas depositarão ali as suas vestes em que costumam ministrar, pois são algo sagrado. Vestir-se-ão de outras vestes e terão de chegar-se àquilo que tem de ver com o povo. E ele terminou as medições da casa interna e me levou para fora pelo portão, cuja frente dava para o leste, e mediu em todo o redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir. Tinha 500 canas segundo a cana de medir, ao redor. Mediu o lado setentrional, 500 canas segundo a cana de medir, ao redor. Mediu o lado meridional, 500 canas segundo a cana de medir. Fez a volta para o lado ocidental, mediu 500 canas segundo a cana de medir. Ele mediu os 4 lados. Tinha um muro ao redor com um comprimento de 500 canas e a largura de 500 canas, para fazer separação entre o que é santo e o que é profano.